Ela chegou de carroça, com uma trouxa pequena e um orgulho maior do que a própria dor. E a reação de Raimundo Ferro, o fazendeiro mais solitário do sertão do Piauí, mudou para sempre a vida dos dois. Você já imaginou ser entregue como pagamento de dívida, como se fosse uma cabeça de gado ou um saco de farinha, por alguém que deveria te proteger? É assim que começa a história que marcou São Bento do Carrasco no ano de 1907, quando o sertão do Piauí ainda era um lugar onde dívida se pagava com honra alheia e viúva pobre não valia nem as lágrimas que chorava. A cena era de cortar o coração. Uma mulher jovem, de vestido de chita surrado, descendo de uma carroça velha com os olhos secos de quem já havia chorado tudo que tinha, diante de um homem que havia desistido de sentir qualquer coisa há muito tempo. Quando os dois se encararam naquela tarde vermelha, nenhum sabia que o destino estava costurando um laço tão forte que nem a malícia do coronel mais poderoso da região conseguiria desfazer. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou toda São Bento do Carrasco de boca aberta. Uma reviravolta que ninguém imaginou, escondida numa gaveta de cartório, guardada por um homem de bem, que esperou o momento certo para mudar o rumo de dois destinos que o mundo insistia em quebrar. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela tarde de sol a pino no sertão piauiense mudou para sempre tudo o que se pensava sobre dívida, dignidade e amor. Prepare o coração. Romance, dor, injustiça, superação e um desfecho tão cheio de emoção que vai apertar o peito estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. E já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. O sol se deitava atrás das colinas ressecadas do sertão do Piauí, espalhando aquela luz alaranjada e pesada que o sertanejo conhece bem. Aqui não aquece nem consola, só ilumina o quanto a terra está seca e o quanto o caminho ainda é longo. As cigarras cantavam alto naquela tarde de 1907, como se quisessem lembrar a todos que o calor era delas também, e o vento que subia da caatinga carregava cheiro de mandacaru e poeira vermelha, o perfume áspero de quem passou a vida inteira aprendendo a sobreviver sem água. Raimundo Ferro tinha 31 anos e já carregava mais peso nos ombros do que a maioria dos homens carregaria em vida inteira. Alto, de estrutura larga que enganava quem o via de longe, fazendo pensar que era um homem de tronco e força fácil, mas de perto se percebia o detalhe que os anos de solidão colocaram nele. Os ombros curvados, não de cansaço de trabalho, mas do tipo de curvatura que a vida impõe quando ela vai tirando, aos poucos, tudo o que a gente tinha razão de ficar de pé. As mãos eram calejadas, largas, com marcas de cerca e enxada que nunca desapareciam nem no frio da madrugada. O rosto tinha a linha dura de quem passou anos falando pouco e ouvindo menos ainda, com olhos fundos, escuros, do tipo que parece sempre estar olhando para além do que está à frente, como se procurassem alguma coisa que não estava mais ali. Em São Bento do Carrasco, chamavam-no de Ferro Velho. O apelido tinha 2 tamanhos. Uns diziam que era por causa da fazenda Beira Seca, herdada do pai com terra demais e dívida maior ainda, onde o pasto era magro e a água do poço baixava todo o verão como se estivesse com vergonha de aparecer. Outros, os mais velhos da cidade, diziam que o apelido era porque Raimundo parecia ter enferrujado por dentro desde que perdeu Benedita. Benedita, o nome que ele nunca pronunciava em voz alta, mas que dormia com ele toda noite, marcado no relógio de bolso que ficava pendurado na cabeceira da cama, parado nas 3 da tarde da sexta-feira, em que ela havia partido. Febre amarela, disseram. Levou num sopro, no 3º mês de casamento, antes que qualquer coisa além da promessa pudesse florescer. E Raimundo, que havia chegado ao casamento com o coração aberto como porta de rancho em dia de festa, fechou tudo depois disso com um cadeado que só ele tinha a chave, e passou a convicção de que amor era luxo de gente que podia se dar ao trabalho de sofrer de novo. A fazenda Beira Seca não era grande, mas era honesta. 42 hectares de terra que seu pai havia recebido do avô, com casa de taipa rebocada, galpão de madeira, curral de mourão bem finquido
e um pé de ipê na entrada que florescia em amarelo todo o mês de agosto, como se não soubesse que o dono não tinha mais humor para a flor. Raimundo vivia com 3 peões e uma cozinheira idosa chamada Dona Cota, que cozinhava feijão e fazia café forte como poção, e que era a única pessoa no mundo com quem ele trocava mais de 10 palavras por dia. Os outros o respeitavam, mas mantinham distância. Era um patrão justo, o ferro velho. Pagava em dia e não descontava no salário de ninguém quando a seca apertava. Mas havia algo nele que afastava a conversa fácil, uma parede invisível, firme como a cerca de arame que cercava a propriedade, que dizia sem dizer: entre até aqui e não passe desta linha. Era com o cavalo Juão que Raimundo se entendia melhor. Chestnut chamava o bicho, nome de fazendeiro que havia lido um livro em inglês e guardou a palavra sem entender bem o que significava. Conversava com o animal de manhã cedo, quando arreava para a vistoria do pasto, e à tarde, quando voltava e desenreava com calma, como quem respeita quem trabalhou junto. As noites eram do silêncio e do relógio parado. Havia 6 anos dessa vida. 6 anos dormindo num lado da cama, que nunca tinha sido ocupado por ninguém, além da sombra de uma promessa. E meu amigo, minha amiga, é assim que começa a história de um homem que tinha desistido de sentir, até que uma tarde quente de setembro de 1907 colocou na porta de sua fazenda uma mulher que não devia nada ao mundo, mas que o mundo insistia em cobrar. Foi o coronel Agenor Lustosa quem apareceu na porteira da beira seca naquela tarde de sol a pino, gordo como sempre, com o bigode espesso e os olhos pequenos de quem passou a vida inteira contando o centavo alheio. Ele veio a cavalo sozinho, o que já era sinal de que vinha com proposta, porque o coronel Lustosa nunca ia a lugar nenhum sozinho quando vinha brigar ou ameaçar, só quando vinha fazer negócio. Raimundo estava no galpão consertando um arreio quando ouviu o barulho das ferraduras no chão de terra, enxugou as mãos no pano velho e foi até a porteira com a calma de quem não deve nada e não espera nada. Ferro, disse o coronel sem descer do cavalo, o que era sinal de que não pretendia ficar muito. Tenho um negócio para te propor, uma coisa que resolve 2 problemas de uma vez, o meu e o seu. Raimundo cruzou os braços, não respondeu. O coronel era daqueles homens que precisavam de plateia para continuar, e Raimundo havia aprendido faz tempo que silêncio é a melhor resposta para quem quer te vender algo que você não pediu. O coronel explicou devagar, como quem está fazendo um favor muito grande. Marcelina Souza Ferro era viúva de Maneco Ferro, que havia morrido de cobra 6 meses atrás, deixando a mulher e a sogra inválida numa casinha de 2 quartos na beira da rua do mercado, com aluguel atrasado de 4 meses. A dívida era com ele, Coronel Lustosa, que era o senhorio de meia cidade. A proposta era esta: Marcelina iria trabalhar na fazenda Beira Seca, cozinhando e lavando para Raimundo, e o coronel descontaria o aluguel mensalmente até zerar o débito. Todo mundo sai ganhando, concluiu o coronel, com um sorriso de quem sabe que a outra parte não tem muita saída. Raimundo ficou quieto um tempo, que pareceu longo para o coronel, mas que era apenas o tempo necessário para um homem de princípio pensar direito. Devia favores antigos ao Lustosa, sim, favores que custavam caro recusar. Mas havia uma linha que ele não cruzava, e disse isso com a voz baixa, firme, sem levantar o tom, que era o jeito dele quando estava mais sério do que de costume. Ela trabalha, mas é tratada com respeito. Qualquer palavra torta dos peões me responde diretamente. O coronel sorriu com os polegares no colete. É claro, Ferro, é claro. Naquela mesma tarde, com o sol já quase sumindo atrás das colinas, uma carroça rangeu pela estrada de terra da Beira Seca e parou em frente à porteira. Dona Cota foi a primeira a ver da janela da cozinha e foi até a varanda para olhar melhor. Raimundo estava no terreiro quando a jovem desceu da carroça. Ela carregava uma trouxa pequena, do tamanho de uma tarde, o tipo de bagagem de quem não tem o que guardar. O vestido de chita surrado estava limpo, passado a ferro com cuidado. Os cabelos escuros presos no coque simples, o rosto oval, com feições que seriam bonitas em qualquer circunstância, carregava naquele momento a expressão de quem foi à guerra e voltou sem bandeira,
nem ferida, nem vitória, apenas com os olhos secos de quem havia chorado tudo que tinha, e não tinha mais lágrima disponível para novidade ruim. Quando ela desceu da carroça e encarou Raimundo sem desviar o olhar, ele sentiu algo que não soube nomear naquele instante. Não era pena, porque pena você sente por quem está caído, e ela estava de pé. Não era desejo, porque desejo é quente, e o que ele sentiu foi mais parecido com reconhecimento. Como quando você olha para alguém e pensa sem palavras, este aqui também aprendeu a ficar em pé sozinho. E isso cria um tipo de respeito que não precisa de apresentação. Meu nome é Marcelina, ela disse, com a voz direta, sem tremor. Vim trabalhar. Eu sei, respondeu Raimundo, e abriu o portão. Não havia mais o que dizer naquela hora. As palavras importantes ainda viriam. Aquelas eram só o começo, o tipo de frase que ocupa o espaço, que o silêncio constrangedor deixa vazio. Enquanto dois desconhecidos aprendem que vão dividir o mesmo chão por um tempo, que nenhum dos dois sabe quanto vai durar. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a crueldade do coronel Lustosa, nem a malícia da cidade, nem a própria dor dos dois conseguiria desfazer. A primeira noite na fazenda à Beira Seca foi estranha para os dois, mas estranha de jeitos diferentes. Para Marcelina, foi a noite de aprender o tamanho do silêncio de um lugar que não era o seu. O barulho diferente da madeira da casa estralando com o vento, o mugido distante do gado que ela não conhecia. O cheiro de terra e couro que não era o cheiro de casa. Dona Cota lhe mostrou o quartinho nos fundos, pequeno mas limpo, com uma cama de solteiro e uma janela que abria para o quintal. Água tem no pote ali. Toalha limpa está na prateleira. Precisa de qualquer coisa, me chama, disse a velha com voz prática, sem cerimônia, que era o jeito dela de dizer que estava bem recebida. Marcelina agradeceu com um aceno de cabeça e fechou a porta. Sentou na beira da cama e ficou ouvindo o sertão falar na noite. Os grilos, o vento nas telhas, o som de um cavalo no estábulo trocando de posição. Pensou na sogra, Dona Ritinha, que havia ficado com a comadre Teresa até a situação se resolver. Pensou no Maneco, que havia morrido sem lhe dizer da dívida, sem lhe dizer que havia assinado papéis com o coronel em nome dos dois, sem que ela soubesse. Pensou em como a vida tinha um jeito cruel de sorrir enquanto arruma o chão debaixo dos seus pés. Mas não chorou. Tinha decidido que não ia mais chorar por aquilo que já estava decidido. Ia trabalhar, ia pagar o que devia, mesmo que o débito não fosse justo, e ia sair dali de cabeça erguida. Na manhã seguinte, Raimundo acordou antes do sol, como sempre, e quando foi até a cozinha para acender o fogão a lenha, encontrou o café pronto e o fogo já vivo. Marcelina estava de costas, mexendo a panela com a colher de pau, e o cheiro de café forte subia pela janela aberta com uma força que era diferente do café de Dona Cota, mais encorpado, com um cheiro que Raimundo não sabia nomear, mas que lembrava alguma coisa boa de um tempo que ele havia fechado a gaveta. Ela se virou quando ouviu os passos dele. "Bom dia", disse com a mesma voz direta de sempre. "O café está pronto. Tem cuscuz também." A Dona Cota me mostrou onde ficava o fubá. Raimundo ficou parado um momento mais do que deveria. Depois disse "obrigado" e se sentou à mesa. Eles tomaram café no silêncio. Não era um silêncio ruim. Era daqueles silêncios que duas pessoas constroem quando nenhuma das duas quer fingir que se conhece mais do que se conhece. Os primeiros dias foram assim, de silêncios e gestos. Ela cozinhava, lavava, organizava a despensa com um método que ninguém havia pedido, mas que fazia sentido. Ele trabalhava na fazenda, voltava com fome, comia o que ela havia preparado sem reclamar e sem elogiar muito, porque elogiar demais seria criar expectativa que nenhum dos dois estava pronto para lidar. Os peões a olhavam torto no começo, especialmente Tonho, o mais velho dos três, que era do tipo de homem que não gostava de novidade e desconfiava de qualquer coisa que não seguisse o ritmo de antes. Mas no terceiro dia, quando Tonho chamou Marcelina de a viúva do coronel, numa voz alta o bastante para ela ouvir,
Foi Raimundo quem virou da porteira do curral e disse sem levantar o tom, mas com um peso que não precisava de volume: Tonho, na minha fazenda a gente chama a pessoa pelo nome dela. Nome dela é Marcelina, me entendeu? Tonho engoliu seco, respondeu que entendeu, e nunca mais abriu a boca perto dela de jeito errado. Marcelina viu aquilo da cozinha, pela janela. Não disse nada. Mas quando Raimundo entrou para o almoço, colocou na frente dele um prato com um pedaço de carne a mais, que era o jeito que ela sabia de dizer obrigada, sem precisar das palavras que ainda estavam difíceis de sair. Foi na quinta tarde, quando o sol já baixava e o vento do sertão começava a ter aquele frescor enganoso que convida a sentar na varanda, que os dois ficaram no alpendre ao mesmo tempo pela primeira vez. Ele estava consertando um arreio com linha encerada, os dedos grossos movendo a agulha com uma delicadeza que parecia não combinar com as mãos que tinham aquela calma e aquela firmeza. Ela estava remendando a bainha de uma saia, com a cabeça baixa e a agulha entrando e saindo do tecido num ritmo constante. O vento quente passava entre os dois como testemunha discreta. Nenhum dos dois disse nada por um tempo longo. Depois, ele perguntou, sem tirar os olhos do arreio: Como está se acostumando? Ela ergueu o olhar por um segundo. Está bom, respondeu. Já vi coisa pior. Havia algo nessa resposta que não era reclamação nem conformismo, era apenas verdade. E verdade dita de um jeito direto tem um peso que vale muito mais do que discurso longo. Aos poucos, as tardes de alpendre foram virando hábito. Nenhum dos dois marcou. Acontecia, e cada tarde foi sendo preenchida com um pouco mais de palavras do que a anterior, como quem vai abrindo uma torneira enferrujada, devagar, para não forçar demais e quebrar a rosca. Foi numa dessas tardes que ela contou, sem melodrama, sem preparar o assunto, como se as palavras simplesmente tivessem decidido que era hora de sair. Eu não devia nada a esse homem, disse Marcelina, que Raimundo entendeu que estava falando do coronel sem precisar dizer o nome. O maneco fez acordo sem me dizer, assinou por mim em 2 contratos, disse que era parceria de terra. A terra nunca existiu. O acordo era real. Ela abaixou os olhos para o bordado nas mãos e continuou com a voz do mesmo jeito, firme, mas com um fio mais fino do que o normal. Eu descobri depois que ele morreu, quando o coronel apareceu na porta com os papéis. A dívida estava no meu nome, não porque eu pedi, porque ele assinou. O silêncio durou um tempo. Depois Raimundo disse, com os olhos no horizonte vermelho que começava a escurecer: Isso não é culpa sua. Foram 4 palavras, simples como água. Mas para Marcelina, que havia ouvido nos últimos meses de tudo menos isso, foram as primeiras que soaram com o sabor da verdade. Ela não respondeu de imediato. Ficou com a agulha parada no tecido por um tempo. Depois disse baixinho: Obrigada por dizer isso. E foi suficiente. A noite desceu sobre a beira seca com os grilos começando, o gado mugindo lá no fundo do pasto e 2 corações que haviam aprendido a viver sem esperança começando, sem perceber, a desaprender esse costume. E meu amigo, minha amiga, a cidade de São Bento do Carrasco, que nunca perdeu uma oportunidade de falar mal de quem não estava presente para se defender, já estava movendo as línguas com força naquele mesmo período. Na venda do senhor Aureliano, que ficava na esquina da praça e servia de porto de todas as conversas que não tinham lugar melhor para acontecer, as línguas se soltavam com a liberdade de quem está absolutamente certo de que tem razão. Dona Perpétua, que morava em frente à casa onde Marcelina havia morado com o maneco, foi a primeira a trazer o assunto, com a seriedade de quem possui informação de primeira mão. Vocês sabem que o Raimundo Ferro está com a viúva do maneco lá na beira seca? Disse ela, entre um punhado de sal e outro. Dizem que o coronel mandou ela para lá como pagamento de dívida, mas moça morando em rancho de homem solteiro, como é que fica? O senhor Aureliano balançou a cabeça de um lado para o outro, sem dizer se concordava ou discordava, que era o jeito dele de manter o movimento na venda. Do outro lado do balcão, 2 homens mais novos cochichavam, e a história que saía da boca deles já havia crescido pelo caminho. Como toda a história de São Bento do Carrasco crescia. Padre Onofre, que era homem de Deus, mas também era homem de São Bento,
Perguntou em voz alta na saída da missa de domingo, diante de pelo menos 30 pessoas, se era decente uma viúva viver no rancho de um homem solteiro, por mais pobre que fosse o rancho. A pergunta não esperava resposta. Era daquelas perguntas que já carregam a resposta dentro delas, colocada ali para confirmar o que todo mundo já havia decidido. O coronel Lustosa, que deveria estar satisfeito com o acordo fechado, alimentava os rumores com o cuidado de um homem que planta erva daninha e fica esperando o vento levar as sementes. Ele sabia que se Raimundo e Marcelina ficassem próximos demais, ela poderia descobrir, ou ele poderia descobrir por ela, que a dívida original havia sido manipulada. E um homem de caráter como Raimundo Ferro, com a dívida manipulada nas mãos, era um problema para o coronel de proporções que valiam a pena evitar. 2 peões da Beira Seca pediram demissão naquela semana, alegando, um deles de frente para Raimundo, que não trabalhavam com gente de reputação duvidosa. Raimundo pagou o que devia a cada um, mais um dia extra, e os mandou embora com uma calma que escondia, bem no fundo, uma fúria que ele sabia controlar melhor do que a maioria. Foi então, numa noite que o vento batia nas venezianas velhas da Beira Seca com uma persistência de cobrança, que Marcelina chamou Raimundo na varanda e disse o que havia preparado com cuidado por dias. A voz saiu firme. Raimundo, eu preciso ir embora. Ele se virou devagar. Ela continuou, sem dar tempo para ele interromper. Não estou indo porque quero. Estou indo porque ficar aqui está te custando. Você perdeu 2 peões. A cidade está falando. O padre falou. E tudo isso é por causa de mim. Ela respirou fundo. Você não tem culpa do que me aconteceu. E eu não tenho direito de fazer seu nome pagar pelo que não foi erro seu. Raimundo ficou parado no meio do galpão por um tempo que pareceu longo. As mãos grandes abertas ao lado do corpo. O relógio parado lá dentro no quarto da cabeceira, marcando as 3 da tarde de um dia que nunca foi esquecido. Depois ele disse, com a voz baixa, daquela forma que não precisa de volume para pesar. Você não é prejuízo. Você é a primeira coisa nessa fazenda que ainda tem vida. Marcelina ficou imóvel. A frase chegou como água em seca, fora de hora, e mais necessária do que qualquer coisa. Ela não foi embora naquela noite. Naquela mesma hora, por impulso que ele mesmo não soube explicar depois, Raimundo foi ao quarto e voltou com o relógio de bolso. Não disse nada, só abriu na mão dela. Ela olhou para as 3h15 da tarde, marcadas para sempre nos ponteiros imóveis. Entendeu sem precisar de palavra alguma o tamanho do gesto, porque reconheceu no gesto a mesma língua que ela falava. A língua de quem perdeu cedo demais e aprendeu a guardar o que ficou. Obrigada por me mostrar isso, disse ela em voz baixa. Raimundo enrolou os dedos em volta do relógio, guardou de volta no bolso e foi para o quarto sem mais nada. Mas havia algo diferente no jeito que caminhou. Um grão a menos de solidão nos ombros, que sempre carregaram mais do que deveriam. Os dias que se seguiram à noite do relógio foram diferentes. Não de um jeito grandioso, não com declarações ou mudanças visíveis que qualquer um de fora pudesse apontar. Era diferente de um jeito que só os dois percebiam, como quando a estação muda não pelo dia que o calendário diz, mas pelo cheiro do ar numa manhã específica que você não consegue explicar, mas reconhece na pele. Raimundo começou a fazer pequenas coisas que antes não fazia. Deixava no fogão um toco de lenha a mais no fim da tarde para ela não precisar buscar no escuro. Trouxe da cidade, numa ida de suprimentos, um pote de erva doce que ela havia mencionado de passagem, sem pedir, só comentado que o café com erva doce lembrava a casa da mãe. Ela encontrou o pote na prateleira da cozinha numa manhã de terça, sem nenhum bilhete ou explicação, e ficou com a mão em volta do pote por um tempo antes de guardar, como quem segura uma coisa que não esperava receber. Ela, por sua vez, começou a sentar no alpendre um pouco mais cedo do que o necessário à tarde, sem que isso precisasse ter justificativa além do que era. Começou a perguntar sobre a fazenda com interesse verdadeiro. Como estava o pasto? Como era o sistema de rotação de gado que ele usava? Por que o poço baixava todo verão com aquela regularidade? Raimundo, que nunca havia tido com quem conversar sobre a fazenda, além de peões que ouviam por obrigação,
Descobriu que explicar as coisas para alguém que faz perguntas de verdade tem um prazer que ele havia esquecido que existia. Numa tarde de outubro, quando o sol ainda estava alto e o calor castigava, mas o trabalho não podia esperar, Raimundo estava consertando o arame da cerca do pasto sul quando uma das pontas presas na moirão soltou de repente e rasgou o braço. Não era grave, mas sangrava bastante. Ele amarrou o pano sujo que tinha no bolso por cima e continuou trabalhando, porque era o tipo de coisa que um homem sozinho aprende a ignorar. Quando voltou para casa ao entardecer, ela viu o pano quando ele foi lavar o rosto no tanque. Sem pedir licença, foi buscar a caixa com as coisas de curativo que Dona Cota guardava na despensa e voltou com água morna e pano limpo. "Deixa eu ver esse corte", disse com voz calma. Nem ordem, nem pedido. Apenas aquele jeito prático de quem sabe o que está fazendo e não vê razão para perguntar permissão para o óbvio. Raimundo hesitou, não acostumado a ser cuidado. Era da espécie de homem que aprende a cuidar dos outros e esquece que pode precisar do reverso. Mas deixou. Quando os dedos dela tocaram o braço dele, limpando o corte com cuidado preciso, algo dentro dele se moveu com uma força quieta, como quando você ouve um som que reconhece, mas não lembra mais de onde vem. Não era só gratidão. Era algo mais profundo, assustador, mas bom. "Tem que amarrar direito", ela disse, sem olhar para ele, concentrada no curativo. "Se não fechar bem, a poeira entra." "Já vi pior", respondeu ele, mas não tirou o braço. Ela deu um nó firme e limpo no atadilho e só então levantou os olhos para os dele. Ficaram assim por um segundo mais do que casual, os dois sabendo que aquilo era mais do que curativo. Nenhum dos dois com vontade de ser o primeiro a recuar ou o primeiro a avançar. Foi Dona Cota quem quebrou o momento, chegando da cozinha com o pote de feijão, pedindo se Marcelina queria cebola no tempero. Os dois se afastaram com a naturalidade forçada de quem está aprendendo a desviar do que ainda não tem nome. A cidade, porém, não estava dormindo. O coronel Lustosa havia convocado uma reunião informal na sua varanda com o padre Onofre, o senhor Aureliano da Venda e 2 fazendeiros vizinhos, para conversar sobre o que ele chamou de situação delicada envolvendo a honra da região. Nessa reunião, que durou toda uma tarde de quinta com muito café e muito cálculo, o coronel plantou a ideia de que Marcelina estava aproveitando da boa vontade de Raimundo para enganar um homem simples e sozinho, e que alguém de bom senso deveria intervir antes que fosse tarde. O padre Onofre concordou com a sobrancelha franzida. Os outros ouviram, e a ideia, plantada com cuidado num terreno bem preparado pela fofoca das semanas anteriores, começou a crescer. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Raimundo estava no pasto e Marcelina varria o terreiro, apareceu na porteira da beira seca um homem que ela reconheceu imediatamente. Era Clóvis, primo do coronel Lustosa, homem de uns 40 anos que tinha o jeito preguiçoso de quem delega o trabalho sujo, mas nunca está longe quando ele acontece. "Vim só ver como a sobrinha do coronel está se saindo", disse Clóvis, o sorriso largo e falso, como uma nota boa imitada. "Sobrinha?", respondeu Marcelina, firme, sem tirar a vassoura da mão. "Eu não sou sobrinha de ninguém aqui. Estou trabalhando. O que o senhor precisa?" Clóvis mudou de posição no cavalo, levemente desconfortável com a direteza. "O coronel só queria saber se você está bem tratada, se o ferro te respeita como deve." "Estou bem e sou respeitada", disse ela com os olhos nos olhos dele. "Pode levar essa notícia com você." Clóvis ficou ainda mais desconfortável, porque havia esperado outra coisa, queixas, medo, qualquer coisa que pudesse levar ao coronel como combustível. Encontrou só terra firme. Quando Raimundo chegou da vistoria e viu o cavalo de Clóvis na porteira, foi chegando com a calma calculada de quem já avaliou a situação a 200 metros de distância. "Clóvis, tem algum problema com a minha propriedade?", perguntou, parando ao lado de Marcelina. "Nenhum", respondeu Clóvis, já puxando as rédeas para ir embora. "Só uma visita. Próxima visita você avisa antes", disse Raimundo, com a voz que não precisa de ameaça para soar como uma. Clóvis foi embora, levantando poeira vermelha no caminho. "Fique comigo, porque é agora que a história começa a mostrar suas garras.
Na semana seguinte, 2 fatos aconteceram quase ao mesmo tempo, o que às vezes o sertão faz. Precipita tudo de uma vez, como quando a chuva finalmente chega depois de anos esperando. O primeiro foi que Dona Ritinha, a sogra de Marcelina, adoeceu de verdade dessa vez, febre alta que a comadre Teresa não sabia tratar, e Marcelina precisou ir à cidade passar uma tarde cuidando dela. O segundo foi que Raimundo, resolvendo uma questão de compra de gado com um criador de outro município, precisou passar 2 dias fora da fazenda pela primeira vez em meses. Esses 2 dias foram o tempo que o coronel Lustosa precisava. Quando Raimundo voltou, Dona Cota lhe contou com a voz baixa e preocupada que o coronel havia aparecido na fazenda durante a ausência dele, conversando com os peões, que era uma maneira educada de dizer que estava farejando, procurando alguma coisa que pudesse usar. O que o coronel não sabia era que havia esquecido de checar a gaveta do escrivão Zé das Letras, um detalhe que custaria caro mais à frente. Raimundo não disse nada, mas naquela noite, depois do jantar, ficou mais tempo que o habitual na varanda, olhando o céu cheio de estrelas que o sertão do Piauí costuma mostrar quando não há lua. E Marcelina, que havia voltado da cidade com os olhos mais cansados do que o usual, sentou ao lado dele sem que ninguém pedisse. "A Dona Ritinha está melhor?" ele perguntou. "Está melhor", respondeu ela. "A febre baixou à tarde." Silêncio. Depois ela disse, sem olhar para ele, com a voz de quem coloca no ar uma coisa que estava guardada há tempo: "Raimundo, você não precisava ter feito o que fez quando o Clóvis veio. Não estava pedindo que você me defendesse." Ele ficou quieto um momento. "Eu sei que não pediu", disse depois. "Fiz porque quis." Ela não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava um fio mais suave do que o costume. "Obrigada por querer." E no sertão, às vezes, é isso o suficiente. Obrigada por querer. Os dias seguintes trouxeram algo que nenhum dos dois havia planejado. Risos, não gargalhadas, nada grandioso. O tipo de riso que escapa quando você não estava esperando sentir alegria. Ele riu quando ela ficou de boca aberta, descobrindo que o Chestnut, o cavalo ruão, comia a rapadura da mão da pessoa com uma delicadeza de moça bem criada. Ela riu quando ele tentou ensinar a Dona Cota a usar a nova balança de cozinha que havia comprado na cidade, e a velha insistia que sabia pesar as coisas pelo olho e que nenhuma máquina ia lhe ensinar o que a vida já havia ensinado. Eram risos pequenos, mas no sertão seco da beira seca, risos pequenos eram como flor de mandacaru, breve, inesperada e mais bonita do que qualquer coisa que se planta. Mas o coronel Lustosa não estava dormindo, e o que ele preparou nos dias seguintes quase acabou com tudo antes de poder começar. O documento chegou ao cartório de São Bento do Carrasco numa manhã de novembro, trazido pelo próprio coronel Lustosa em pessoa, com a solenidade de quem está fazendo uma coisa muito importante para o bem comum. Era um aditivo contratual, assinado e reconhecido em firma, que transformava a dívida original de 4 meses de aluguel atrasado numa quantia 3 vezes maior, acrescida de juros compostos que, segundo o documento, haviam sido acordados verbalmente na assinatura dos contratos originais com o falecido Maneco. O efeito prático era este: mesmo que Marcelina trabalhasse na beira seca por 2 anos, nunca terminaria de pagar. Era escravidão com papel passado. Raimundo soube antes de Marcelina, porque o escrivão Zé das Letras, que era homem de poucas palavras, mas de consciência calibrada, mandou recado pela mão do filho mais novo, um menino de 10 anos que chegou na fazenda no começo da tarde com um bilhete dobrado que dizia apenas: "Precisa vir ao cartório. Hoje. Urgente. Zé." Raimundo não perguntou 2 vezes. Selou o Chestnut e foi. Quando chegou ao cartório, encontrou Marcelina já lá, porque o coronel havia mandado aviso para ela também, com a crueldade calculada de quem quer que a humilhação seja testemunhada. Ela estava parada diante do balcão, o papel na mão, o rosto branco como cera, não de medo, mas do tipo de brancura que vem quando a raiva é tão grande e tão justa que esvazia todo o resto. O coronel Lustosa estava encostado na parede do fundo, com os polegares no colete, e o sorriso que Raimundo havia aprendido a odiar de longe.
Ah, o ferro. Bom que veio. Faz testemunha da situação, disse o coronel com a voz alegre de quem está ganhando. Raimundo chegou até Marcelina, olhou o documento por sobre o ombro dela, leu com a calma calculada de quem está guardando a raiva para o momento certo. Depois virou para o escrivão. Zé, você trouxe eu aqui por quê? Zé das Letras era um homem de uns 60 anos, de óculos grossos e voz precisa, que havia passado a vida escrevendo a história de meio município e que tinha, no fundo de uma gaveta trancada à chave, uma carta que havia guardado há 2 anos esperando o momento certo, porque era homem que entendia que verdade tem hora de ser dita e que dizê-la cedo demais pode ser tão perigoso quanto tarde demais. Ele limpou a garganta. Abriu a gaveta com a chave que ficava no relógio que trazia no colete. Retirou um envelope amarelado e colocou sobre o balcão com o cuidado de quem coloca uma coisa frágil num lugar seguro. Isso, disse Zé das Letras, é uma carta escrita pelo Maneco Souza Ferro, reconhecida em firma por mim 2 semanas antes de morrer. Ele me pediu que guardasse até que a situação com o coronel chegasse a este ponto, porque ele sabia que chegaria. O coronel Lustosa parou de sorrir, não de vez, mas o sorriso ficou menor. Raimundo pegou o envelope, olhou para Marcelina, que ainda não entendia. Pode abrir, disse Zé. A carta era curta, com a letra irregular de quem escreve com vergonha. Maneco Souza Ferro confessava que havia falsificado a assinatura de Marcelina em 2 dos 3 contratos com o coronel Lustosa, que havia feito isso por pressão do próprio coronel, que lhe havia prometido terras que nunca existiram e que a dívida legítima de Marcelina com o coronel era exatamente 1/3 do total cobrado, quantia que havia sido integralmente coberta pelo trabalho já prestado na fazenda Beira Seca nos meses anteriores. Em outras palavras, Marcelina não devia nada. Não devia 1 centavo. Raimundo leu a carta em voz alta, devagar, sem que o coronel pudesse interromper, porque Zé das Letras havia se posicionado entre os dois, como quem separa uma briga que sabe que vai acontecer. Quando terminou, o silêncio do cartório era daquele tipo que precede o trovão. Marcelina ficou muito quieta por um momento. Depois fechou os olhos e respirou fundo, não de alívio imediato, mas do jeito de quem está processando que o peso que carregou nos ombros por meses inteiros não era dela para começar. Quando abriu os olhos, havia uma clareza neles que Raimundo não havia visto antes, uma clareza de quem entendeu de repente todas as peças do que havia acontecido com a vida dela. O coronel Lustosa tentou dizer que a carta era falsa, que Maneco havia sido manipulado, que havia outros documentos. Mas Zé das Letras, com a voz paciente de quem está acostumado a lidar com mentira disfarçada de papel, disse que havia uma segunda testemunha do reconhecimento da firma, o padre de Vila Esperança, onde Maneco havia adoecido e que havia mandado carta para o juiz de comarca na véspera. Naquele exato momento, como se o sertão tivesse cronometrado, o filho do Zé entrou no cartório com um mensageiro do juiz, marcando audiência para a semana seguinte. O coronel Lustosa ficou vermelho. Depois ficou pálido. Depois saiu do cartório com os passos rápidos de quem precisa pensar sozinho, deixando o peso do silêncio para Raimundo, Marcelina e Zé das Letras. Obrigado, Zé, disse Raimundo. O escrivão guardou os óculos no bolso. Eu devia isso a seu pai, Ferro. Ele foi testemunha da minha honra uma vez. Era hora de devolver. Raimundo assentiu. Depois virou para Marcelina. Ela ainda estava de pé, muito quieta, com a carta nas mãos. Você sabia? Perguntou ela, olhando para ele. Não sabia, respondeu ele. Mas sei agora. Ela dobrou a carta com cuidado, devolveu ao envelope e disse com a voz que era toda dela, firme como sempre, mas com uma rachadura muito pequena de emoção no fundo. Ele me deveu um pedido de desculpas que nunca veio, mas ao menos deixou a verdade. Raimundo não disse nada imediato, mas quando saíram do cartório juntos, no sol forte de novembro, ele ficou do lado dela sem espaço desnecessário entre os dois, e ela não recuou. Era um gesto pequeno no sertão. Era um gesto enorme entre eles. A semana que se seguiu foi de voar de boca em boca por São Bento do Carrasco, porque a história de Zé das Letras e a carta do Maneco
eram do tipo que a cidade não consegue guardar nem se quiser. Na venda do senhor Aureliano, o assunto virou único. Dona Perpétua, que havia sido das primeiras a falar mal de Marcelina, ficou quieta como quem sabe que quando o vento muda de direção, é melhor não estar no meio. O padre Onofre encomendou uma missa de reparação que ele mesmo sabia que não era suficiente, mas era o que havia disponível. Na audiência com o juiz de comarca, o coronel Lustosa foi obrigado a reconhecer a validade da carta e a falsificação dos contratos. A dívida de Marcelina foi declarada integralmente quitada. O aditivo contratual que ele havia tentado registrar foi anulado. E o juiz, que era homem de São Paulo e não devia favores a ninguém da região, determinou investigação sobre outros contratos do coronel que pudessem apresentar irregularidades semelhantes. A investigação, nos meses seguintes, revelaria não um ou dois, mas 9 casos similares, espalhados por São Bento do Carrasco e municípios vizinhos. O coronel Lustosa perdeu o cargo de coletor de impostos que exercia há 15 anos numa tarde de dezembro, com uma notificação lida em voz alta na praça pelo próprio delegado Epitácio, que era homem que esperou muitos anos por um momento assim. Clóvis, o primo, foi indiciado por conivência. Dona Perpétua não foi ao julgamento. O padre Onofre foi, sentado na última fila, com a cabeça baixa de quem carrega a culpa silenciosa. E naquele momento, quando a verdade finalmente brilhou mais forte do que qualquer mentira bem montada, não havia mais como negar. Marcelina Souza Ferro não era o que a cidade havia decidido que ela era. E Raimundo Ferro não era apenas o homem que a tinha recebido por uma dívida alheia. Era o homem que ficou do lado dela quando não tinha obrigação nenhuma. E em São Bento do Carrasco, que havia visto muito em seus anos de sertão, isso era a coisa mais rara que existia. A justiça, quando chega, não faz barulho do jeito que a gente imagina nos momentos de angústia. Nos momentos de angústia, a gente imagina a justiça chegando como trovão, explodindo tudo, lavando com força. Mas a justiça real costuma chegar como a chuva do sertão depois de seca longa. De repente, silenciosamente, molhando a terra com uma constância que, no começo, quase não se acredita, até que a água começa a escorrer pelo chão seco e o cheiro de terra molhada sobe no ar, e aí você sabe que é real. O coronel Agenor Lustosa foi processado e perdeu o cargo de coletor de impostos numa quinta-feira de dezembro de 1907, com o sol ainda alto, como convinha para que todo mundo pudesse ver. O delegado Epitácio leu a notificação na praça sem nenhum drama desnecessário, apenas com a clareza de quem esperou pacientemente por esse momento e não vai estragar com exagero. 3 propriedades do coronel que haviam sido adquiridas com documentos irregulares foram penhoradas para ressarcimento dos prejudicados. 2 outros homens que haviam participado dos esquemas foram indiciados junto com Clóvis. O processo penal levaria meses, porque a lei do interior tinha o ritmo da estação, mas havia começado. E uma vez começado, não havia quem parasse. Marcelina ouviu a notícia naquela tarde pela voz de Dona Cota, que havia ido à cidade para compras e voltou com o cesto de mantimentos e a novidade no mesmo peso. Ela estava lavando roupa no tanque quando Dona Cota chegou. Parou de torcer o pano. Ficou quieta por um tempo, com os braços molhados e o pano em punho, ouvindo. Depois disse, "Obrigada, Dona Cota", e voltou a lavar. Mas suas mãos tremiam um pouco, não de medo, de alívio, e há uma grande diferença entre os 2 tipos de tremor que o corpo faz. Raimundo chegou da vistoria ao final da tarde e encontrou Marcelina sentada no alpendre, olhando para o ipê da entrada, que começava a soltar seus primeiros botões amarelos, adiantado em dezembro, como se a árvore soubesse que havia razão para florescer antes da hora. Ele se sentou ao lado dela sem perguntar nada imediato, porque havia aprendido que ela tinha o ritmo certo para falar o que precisava ser falado, e que apressar era desrespeito. Ficaram em silêncio por um tempo, com o sol morrendo atrás das colinas, e o sertão tingindo de laranja tudo que o olho alcançava. Dona Ritinha disse que quer voltar para a casa dela quando isso tudo se resolver, disse Marcelina, depois de um tempo. Disse que a comadre Teresa está cansando. Raimundo olhou para ela de lado.
E você? Perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para o IP por mais um tempo. Eu não sei onde está a casa dela, a minha casa agora, disse com voz pensativa, nem triste nem alegre, mas verdadeira. Aprendi a chamar esse lugar de casa nesses meses, mas sei que não sou daqui por papel nenhum, sou daqui por... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Por outras razões. Raimundo se virou para ela de vez. A luz do fim do dia colocava nele uma luz dourada, que tornava o rosto mais suave do que o habitual. A voz que saiu era a voz de quem guardou as palavras por tempo demais e resolveu que guardar mais seria desperdício. Marcelina. Ela ergueu o olhar. Eu quero te dizer uma coisa que não sei se estou dizendo certo, porque não tenho prática em dizer. Mas se não dizer agora, não sei quando teria coragem de novo. Ela ficou muito quieta, com os olhos nele sem interromper. Ele respirou fundo, as mãos grandes pousadas nos joelhos, os olhos fundos e diretos como sempre tinham sido, mas com uma abertura neles que ela não havia visto antes. Desde que você chegou aqui, eu voltei a sentir que o dia tem alguma razão para terminar. Não é só o trabalho, é chegar e saber que você está. É o café da manhã, é a tarde no alpendre, é o jeito que você fala das coisas como se elas importassem de verdade. A voz falhou um pouco no meio. Ele esperou um instante e continuou. Eu guardei o relógio parado por 6 anos, porque achei que guardar era a única maneira de honrar o que perdi. Mas faz algum tempo que eu percebi que guardar um relógio parado não honra ninguém. Só impede o tempo de andar. Marcelina fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia lágrimas, as primeiras que Raimundo via nos olhos dela desde que ela havia chegado, porque ela havia dito no começo que não tinha mais lágrimas disponíveis para novidade ruim. Essas eram lágrimas de outro tipo. Raimundo, disse ela com a voz firme apesar de tudo. Eu cheguei aqui sem ter onde cair morta, carregando vergonha que não era minha e dívida que não era minha. E o que você me devolveu, sem pedir nada em troca, foi coisa que eu pensei que havia perdido para sempre. A noção de que eu tinha valor por ser quem eu sou, não pelo que eu devia, nem pelo que poderia oferecer. Ela deu um meio sorriso que tinha dentro dele toda a história dos meses anteriores. Não foi pouco o que você fez por mim, foi tudo. Raimundo se inclinou para ela, devagar, com o cuidado de quem respeita. Segurou o rosto dela com as 2 mãos calejadas, as mesmas mãos que abriam cerca e sabiam o jeito certo de pegar uma criatura com fragilidade, e olhou bem dentro dos olhos dela. Posso te pedir para ficar? Disse baixinho. Não por dívida, não por razão de trabalho, por escolha. Ela não precisou de um segundo para responder. Já estou ficando, disse ela. E o beijo que veio depois não tinha nada de tímido. Tinha o peso de 2 anos de solidão de 2 lados. Tinha a firmeza de 2 pessoas que já haviam perdido muito e que sabiam o que estavam escolhendo desta vez. Do lado de fora, o IP deixou cair uma chuva de pétalas amarelas no terreiro, porque agosto havia chegado antes da hora desta vez. E o sertão, às vezes, antecipa a festa quando entende que a razão é suficiente. Agora me diz, você já viu coisa mais bonita do que quando alguém que desistiu de sentir resolve tentar de novo? A notícia do casamento de Raimundo Ferro com Marcelina Souza Ferro correu por São Bento do Carrasco com a velocidade habitual das boas notícias, que é bem mais lenta do que a das ruins, mas que tem um sabor que as ruins nunca têm. A cerimônia aconteceu num sábado de março do ano seguinte, debaixo do ipê da entrada da Beira Seca, que havia florescido de novo naquela semana, como se soubesse que havia ocasião à altura. Padre Onofre, que havia pedido para oficiar a cerimônia como forma de reparação que nunca seria suficiente, mas era o que tinha de melhor para oferecer, veio de cabeça baixa e saiu de cabeça erguida. O senhor Aureliano fechou a venda no sábado de tarde, o que nunca havia feito em 40 anos para poder comparecer. Dona Cota passou 3 dias cozinhando as coisas que Marcelina havia ensinado a ela mesma, porque era justo que na festa da moça a comida fosse dela.
Dona Ritinha, que havia curado completamente da invalidez que a tristeza da viuvez havia colocado nela, chegou na carroça da comadre Teresa com o vestido de festa que estava guardado desde o casamento do Maneco, porque ela disse que esse era o casamento que merecia o vestido mais bonito que ela tinha. Raimundo usava camisa limpa de domingo, engomada por Marcelina na véspera, e o chapéu que só usava nas datas importantes pousado na mão, porque não tinha como colocar na cabeça, com a cabeça tão cheia de coisa que não cabia mais nada. Marcelina usava um vestido de algodão branco simples, com o chale azul que havia pertencido à mãe de Raimundo, que Dona Cota havia guardado no baú por anos, e tirado naquela manhã com os olhos um pouco marejados de quem guarda coisas, esperando o dia certo de tirá-las. Zé das Letras foi padrinho, porque era o homem justo que havia guardado a verdade quando era mais fácil não guardar. O Chestnut foi amarrado no mourão mais bonito do terreiro, com uma fita azul, porque o Chestnut havia ouvido mais conversas importantes daquele ano do que qualquer pessoa presente. Os votos foram curtos, porque os dois eram de palavras precisas. Ele disse: "Prometo ficar do seu lado mesmo quando o pasto secar, porque já aprendi que o que vale vive com seca e com chuva." Ela disse: "Prometo trazer o café antes do amanhecer todos os dias, enquanto eu tiver força, porque descobri que acordar numa casa onde alguém me espera é a coisa mais boa que existe." Padre Onofre abençoou com mais emoção do que costumava. A cidade aplaudiu com mais sinceridade do que costumava. E o sertão, que tinha ouvido tudo do começo, ficou em silêncio respeitoso, que era o jeito dele de aplaudir. 6 meses depois do casamento, a fazenda Beira Seca era irreconhecível para quem a havia conhecido antes. Raimundo havia comprado 2 peões novos e reorganizado o manejo do gado com uma metódica que vinha, em parte, das perguntas que Marcelina havia feito nas tardes de alpendre, e que o fizeram pensar em coisas que havia deixado de questionar por preguiça de responder. O poço havia sido aprofundado por um técnico que o juiz havia indicado de graça como serviço de utilidade pública, como compensação pelo processo do coronel, e a água que subiu era mais farta do que qualquer um esperava. O pasto sul, reformado com a rotação que Raimundo havia testado desde o início do ano, estava verde de um verde que a Beira Seca não via há uma década, mas a mudança mais visível, a que todo visitante notava primeiro antes de qualquer outra coisa, era o cheiro. A fazenda Beira Seca cheirava a café forte de manhã, a terra molhada à tarde quando Marcelina regava as mudas que havia plantado no quintal, e a pão assando no forno de barro que ela havia convencido Raimundo a construir do lado da cozinha. Era o cheiro de casa quando casa tem sentido. Dona Ritinha veio morar nos fundos da propriedade, num quarto separado que Raimundo havia construído com as próprias mãos num mês de trabalho de fim de tarde. Ela plantava uma horta pequena com verdura e tempero que Marcelina usava na cozinha, e passou a ter a saúde que a tristeza havia tirado, porque, como ela mesma disse para a comadre Teresa, tristeza é doença que cura com companhia boa. Em novembro do mesmo ano, Marcelina e Raimundo souberam que estavam esperando uma criança, que chegaria no fim de junho do ano seguinte, exatamente quando o ipê da entrada florescia de novo. Eles não escolheram nome imediatamente. Ficaram sentados no alpendre por uma tarde inteira, apenas sentindo o peso bom do que havia mudado. Naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, Raimundo tirou o relógio parado da cabeceira. Abriu-o na mão de Marcelina. Ela olhou para os ponteiros imóveis e para a foto de Benedita, que Raimundo havia colocado dentro quando casou com ela pela primeira vez. "Ela foi boa com você?" perguntou Marcelina, com a mesma direteza de sempre. "Foi", respondeu ele. "Não teve tempo de ser de outro jeito." Ela fechou os dedos em volta do relógio por um momento. Depois disse: "Então a gente guarda ela do jeito certo." E foi até a gaveta da cômoda e tirou um bilhetinho que havia escrito, dobrado pequeno, com a letra redonda e firme dela: Benedita. A mulher que abriu o caminho dobrou o bilhete e colocou dentro do relógio, ao lado da foto. Fechou. Voltou a pendurar na cabeceira. "Agora está bem guardada", disse. Raimundo ficou olhando para o relógio, pendurado por um longo instante. Os ponteiros ainda estavam parados,
Mas havia algo diferente neles agora, como quando uma coisa encontra o lugar certo e para de parecer errada. Obrigado, Marcelina, disse ele baixinho, por tudo. Ela se deitou ao lado dele com a calma de quem chegou em casa. Obrigada a você, respondeu. E o sertão do Piauí, que havia ouvido a história inteira do começo, cobriu a fazenda beira seca com o silêncio dos grilos e o vento fresco da madrugada, que era o jeito que ele tinha de dizer boa noite para quem merecia descansar em paz. E assim se encerra a história de Raimundo Ferro, Marcelina Souza Ferro e a fazenda beira seca, que tinha o nome certo por muito tempo, até aprender que o nome era só provisório, que a beira da seca é também a beira da água que está por vir. Uma história de dívida que era injusta, de dor que era real, e de amor que não foi planejado por ninguém, mas que cresceu com a força silenciosa e persistente das coisas que nascem no sertão, sem pedir licença, sem garantia de chuva, mas com raiz tão profunda que nem a seca mais longa consegue matar. Às vezes, o destino coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados, mesmo quando já desistimos de esperar. A vida é cheia de perdas, mas também cheia de reencontros, cheia de relógios parados, mas também de mãos que sabem o jeito certo de fazer o tempo andar de novo. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou o seu coração, deixe o like, porque ele ajuda demais a chegar em mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.